Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre as fases da migrânia, as fases da enxaqueca. Quer aprender mais sobre isso? Então fica aqui comigo que a gente vai discutir sobre quais são as fases da enxaqueca. Hoje a gente vai discutir sobre as fases da enxaqueca. Mas peraí, a enxaqueca tem fases? Tem. Antes de eu começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que chegue para o maior número de fisioterapeutas possível e que a gente consiga ajudar o maior número de pacientes possível. Bom, para quem não sabe, a migrânia, a enxaqueca, ela tem fases. São 4 fases. A fase premonitória, a fase de aura, a fase da cefaleia e a fase pós-drômica ou pós-dromo, ok? O que é isso? Bom, todo paciente com migrânia ele pode passar por essas fases, às vezes não todas, eu vou te explicar, tá? Funciona da seguinte forma. Horas antes, ou até 2, 3 dias antes, mas normalmente 2 dias antes de uma crise de enxaqueca vir, o paciente pode entrar na fase 1, que é a fase prodrômica, ou premonitória, ou pós-dromo. Você vai achar, é tudo sinônimo, você vai achar por aí dessa forma, tá? Fase premonitória é quando o paciente ele se queixa, veja, ele não teve dor de cabeça ainda, tá? São horas antes ou 2 dias antes de vir a crise. Ele começa a se sentir mais cansado, mais fadigado, meio indisposto, bocejando, dor, rigidez cervical, pedindo massagem, uma certa lentidão de pensamentos, tá? Então aquela irritabilidade, às vezes muda o apetite. Esses sinais e sintomas são característicos da fase premonitória, tá? É a fase que precede a crise de migrânia. Então o paciente começa a sentir isso, ele está tão acostumado que ele fala, poxa, isso aí quer dizer que minha dor de cabeça está vindo. Tá? Então é super comum. Depois da fase premonitória vem a fase de aura. 1/3 dos pacientes tem aura, migrânia com aura. A aura nada mais é do que um fenômeno neurológico transitório, então é reversível, tá? Tecnicamente a gente chama de onda de despolarização cortical. É uma onda que passa pelo córtex e vai se espalhando, se alastrando pelo córtex, normalmente uma velocidade de 3 a 5 km por minuto. E essa onda, tá? Ela gera alguns sintomas neurológicos. O mais comum, cerca de 90% dos pacientes apresentam o que a gente chama de aura visual. A aura visual é quando o paciente ele tem uma certa hemianopsia, ou seja, uma perda de visão, uma perda do campo visual, mas não total, tá? Hemianopsia, então uma perda parcial do campo de visão, e ele percebe que às vezes é da periferia para o centro, ou pode ser do centro indo para a periferia, ele vai percebendo isso, cada paciente percebe de um jeito, tem paciente que vê figura geométrica, tem paciente que vê pontinhos brilhantes, ele está mexendo no computador, aí ele começa a coçar o olho e fala, parece que minha vista está embaçada, e na verdade está aparecendo, está tendo a aura e vai aumentando, tá? E a vista vai ficando embaçada. Tem pacientes que percebem que fica um pouco escura a vista, fica um pouco apagada, parece que tem pontinhos pretos, tá? Então, cada paciente ele vai se queixar de uma forma, tá? Às vezes um obscurecimento da visão, tá? Parcial, tá? Essa é a aura visual, tá? E depois ela some. Então, de 5 a 60 minutos antes daquela dor de cabeça forte, veja, 1 hora antes da dor de cabeça vem a aura, aí do jeito que ela veio, ela vai embora e aí vem a dor de cabeça, que é a
terceira fase. A terceira fase é a fase da cefaleia, da dor em si, tá? Que pode ter duração aí, já a crise de 4 a 72 horas, tá? Normalmente uma crise aí dura 3, 4 dias, tá? E aí os sintomas vão diminuindo aos poucos. Então, fase premonitória, fase 1, essa fase acaba, vem a aura passa, vem a dor de cabeça. Depois a fase 4, que é a fase pós-drômica ou pós-dromo, tá? O paciente tem sintomas semelhantes àquele da fase prodrômica. Então ele pode também se queixar de irritabilidade, de cansaço, de fadiga, tá? É meio parecido e precisa ser muito mais estudado isso ainda, tá? Tem autores dizendo que não dá para saber ao certo se aqueles sintomas da fase prodrômica meio que não acompanham a crise. Na minha humilde opinião, né, de estudante da área e clínico da área, né, fisioterapeuta que atende a área, a gente vê muito isso. O paciente que ele começa a ter crise, esses sintomas de irritabilidade, cansaço, não somem não. Na maioria fica, tá? E acompanha o paciente, ok? E claro, né, tem fases que vão ser mais fortes num paciente, em outros menos. Tem fases que o paciente nem percebe, por exemplo, tem pacientes que nem percebem que teve uma fase premonitória, tá? Então isso é muito individual, mas a base, o padrão é isso: fase premonitória, a aura, dor de cabeça, e fase pós-drômica ou pós-dromo, tá bom? E quando ele sente que veio aquele sintoma, isso é importante falar, quando ele sente que veio aqueles sintomas pós-dor de cabeça, muitos pacientes curiosamente falam que parece uma ressaca, parece que ele bebeu na noite anterior e acordou de ressaca. É muito comum e vai ser muito comum para você que vai atender dor de cabeça, o paciente se queixar disso. Parece que eu tomei uma surra, parece que eu estou de ressaca, tá? O que a gente percebe é que os sintomas que começam na fase premonitória acabam acompanhando, tá, a crise de migrânia. Mas tem outros pacientes que acabam sentindo só lá no começo e depois acabam sentindo só a dor. Então guarde isso, isso só acontece na migrânia, quando a gente fala de dor de cabeça, tá? Fase premonitória, aura, dor de cabeça em si e pós-dromo, ok? Quanto mais você sabe essas informações, mais você consegue orientar o seu paciente, né, que pode vir muitas vezes desorientado para você, do tipo, eu sinto tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pode falar para ele agora, a partir de agora, calma, isso faz parte da sua condição, faz parte da enxaqueca, faz parte da migrânia, tá? Claro, muitos vão vir do neurologista para você, né, já vem bem orientados, mas alguns neurologistas não falam exatamente, encaminharam lá para você, para fisioterapia, e não explicaram exatamente. E aí cabe a você também, como profissional de saúde e atuante na área da dor de cabeça, explicar isso para o paciente. Dessa forma, com essas informações agora, você se sente mais seguro de atender um paciente e quando ele falar esses sintomas, você já tranquiliza, você fala, boa, já sei que isso é da dor de cabeça, e aí você consegue orientar melhor o seu paciente e também acalmar. Beleza, gente? Então é isso. Espero que essas informações contribuam aí para você, para o seu conhecimento, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!